Boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Muitas pessoas, tanto pacientes quanto os profissionais, estão me pedindo uma aula, uma live para fazer uma introdução a esse assunto que está aparecendo mais, que a gente está começando a ouvir mais e que gera muita dúvida. Então eu resolvi fazer essa live com vocês hoje, agora na terça-feira, para a gente tirar algumas dúvidas, para a gente fazer trocas e vocês entenderem que sim, é possível, na maior parte dos casos, a gente fazer essa diferenciação e dar um duplo diagnóstico para essas crianças dentro da trissomia do cromossomo 21, a nossa conhecida síndrome de Down. A síndrome de Down é a principal cromossomopatia, ou seja, a principal alteração cromossômica que nós vamos ter no mundo, né? Por quê? Porque dentro da trissomia do 21, nós temos crianças que nascem com viabilidade de sucesso, de saúde, de aprendizagem, de integração, de inclusão, e isso é muito gratificante. Frente às outras cromossomopatias, aonde o desenrolar de complicações muitas vezes são maiores e aí a gente não vê esses pacientes evoluírem, desenvolverem. Então, nada mais oportuno do que a gente estudar sobre esse assunto, invadir um pouco esse assunto e entender que sim, cerca aí de 30% das crianças com T21, desses pacientes com T21, vão cursar com transtornos de neurodesenvolvimento. No geral, quando eu tô falando 30%, eu tô falando de transtorno do espectro autista, eu tô falando de TDAH, eu tô falando de ansiedade, de depressão, de uma série de transtornos que podem estar ali junto, concomitante ao diagnóstico da trissomia 21. Mas como diferenciar? Como entender? E é por isso que a gente está aqui hoje, com o celular caindo, com live quase não entrando, cheio de fortes emoções. Se você conhece alguém, seja terapeuta, médico, mãe, que possa se beneficiar dessa live, vai aqui no aviãozinho, aqui no canto direito do seu celular e encaminha a live para essa pessoa. Espero conseguir deixar gravada, mas essa interação entre a gente aqui, para mim, é super importante, super gostosa e é o que faz a história, a roda girar, né? A gente caminhar nesse processo. Confesso para vocês que tenho estudado bastante a questão do autismo dentro da T21, porque pego muito no consultório. Quando comecei a atender praticamente quase que uns 95% de pacientes todos os dias com a trissomia, eu comecei a notar algumas diferenças, principalmente comportamentais, porque quando a gente fala em transtorno do espectro autista, a gente está falando de algo comportamental, alterações comportamentais em algumas crianças que vinham muito na contramão do que a gente esperava do comportamento na T21. E aí eu fui aprofundar os meus estudos em transtornos do neurodesenvolvimento para também conseguir olhar com mais qualidade para essas crianças da T21. Entender por que isso é tão importante, Renata. Porque quando a gente pega os trabalhos científicos que correlacionam esses dois diagnósticos, a gente nota, a gente a gente estuda que eles têm uma variabilidade muito grande de incidência. Você tem trabalhos que vão dizer pra gente que cerca de 8 a 9% das crianças com T21 vão cursar com autismo. E nós temos vários trabalhos que já dão porcentagens maiores, cerca de 39%. Então hoje, se a gente tirar uma média disso, a gente vai ter 20 e pouco por cento desses pacientes cursando com autismo associado e ninguém muitas vezes vendo, ninguém olhando. Tem um trabalho muito interessante que eu acabei estudando para as últimas aulas que eu fiz, que fala que as primeiras alterações, quem percebe, são os pais. Então os pais, mesmo não sendo profissionais da área, às vezes em sala de espera, conhecendo outras famílias, dentro desses grupos de apoio, eles começam a perceber que aquela criança
é diferente do filho, que o filho, às vezes você tem um grupo com um comportamento muito parecido e o filho na contramão desse comportamento. Então, muitas vezes quem chega para nós, profissionais da área da saúde, com essa demanda, são os pais, né? É a mãe, o pai, e a gente tem que olhar com atenção, porque a gente sabe que a incidência é alta e às vezes está tudo junto e misturado. Mas por que eu quis abrir essa live? Porque tem alguns conceitos já muito estruturados em relação a essa questão do diagnóstico do autismo na T21 e que poucas pessoas reconhecem, mesmo os profissionais. E às vezes isso dificulta o diagnóstico para as famílias. E eu sinto isso porque eu recebo esses pacientes. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Muitas vezes eu recebo crianças, não foi uma única vez, foram algumas vezes que a criança, a mãe buscou um profissional, um neurologista, ou mesmo conversou com os terapeutas, na busca de entender por que o filho tinha muita estereotipia. Para quem não sabe, a estereotipia são aqueles movimentos repetitivos corporais que a criança geralmente tem, que podem ser vários. Os movimentos de flapping do autista, né, que são as asas, os bracinhos batendo, o movimento de corpo. Eu posso ter o andar na ponta dos pés, eu posso ter bater a cabeça, eu posso ter diversos movimentos aí, mas eles devem ser repetitivos, que nós reconhecemos hoje como movimentos de autorregulação. Então essa criança, quando ela está muito feliz, ou quando ela está chateada, ou quando ela está num ambiente que ela julga hostil para ela, muito barulhento, muito difícil estar ali, ela vai ter quadros de estereotipia. E muitas vezes esse paciente chega só com quadro de estereotipia e já é chancelado como autista. Então a gente não pode ter esse olhar. Eu canso de receber pacientes assim, estereotipia, tem uma hipersensorialidade, ou seja, não gosta de som alto, tem alguns sabores, tem uma seletividade alimentar, porque tem alguns sabores que não aceita direito, algum cheiro que não consegue sentir, se incomoda com a etiqueta de roupa. E aí, por um único motivo, que eu li em algum lugar que poderia ser do autista, eu olho para essa criança e falo, ela é autista também. Então não é assim que nós fazemos diagnóstico de autismo, nem na criança típica e nem na criança com T21. Como que a gente faz diagnóstico? A gente faz diagnóstico baseado nos critérios do DSM-5, que é uma bíblia da psiquiatria. Tá? Então você imagina que muitos estudiosos se juntam e esse DSM ele é revisado, ele já está na 5ª edição revisada, daqui a pouco indo para uma 6ª, porque isso vai mudando conforme mais se entende dessas alterações. E lá no DSM-5 a gente tem uma série de critérios para diagnosticar o transtorno do espectro autista, onde nós utilizamos principalmente os 2 primeiros, os critérios A e B. Claro que a gente tem que encaixar em todos, mas vamos analisar com calma isso aqui para vocês entenderem. Então, hoje os trabalhos mostram pra gente que o diagnóstico ele é essencialmente clínico, que eu vou usar de escalas diagnósticas, de testes, quando eu tiver dúvida, mas que eu devo ter uma análise clínica dessas crianças. Então, critério A. O que é o critério A do DSM-5 em relação ao diagnóstico do transtorno do espectro autista diz pra gente? Que essas crianças, elas precisam ter déficits e prejuízos na comunicação, e na interação social. Então, comunicar, eu posso falar. Então, eu posso falar pato, bola, boneca, eu posso ter recursos de fala para todos os lados. Mas, boa noite, mas eu posso não comunicar nada. Às vezes você tem crianças que têm um repertório de palavras gigantes, mas que não estão conseguindo comunicar, claro, dentro das idades previstas do que elas precisam fazer, né? Isso a gente vai ter que entender na T21.
Então, na realidade, eu preciso ter déficit e prejuízo real no meu dia a dia em relação à comunicação, não conseguir me comunicar e não conseguir interagir. Então, são crianças que são mais retraídas, são crianças que têm dificuldade, principalmente com pessoas diferentes, pessoas que não são ali do seu meio diário, de fazer trocas, de interagir, de trocar brinquedos, de brincar, de estar ali em contato. Guarda essa informação. Critérios B. Nos critérios B, a gente vai ter questões comportamentais, pensando em comportamentos repetitivos. Então, eu tenho crianças que possuem rigidez comportamental, aquela criança que você tem hora para tomar banho, tem hora para comer, só dorme se for daquele jeito, só come se for daquele jeito, que tem regras muito bem definidas. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Que tem regras muito bem definidas e quando você sai da regra, pode ser que ela se desregule. Então, rigidez comportamental. São crianças que têm comportamentos repetitivos, como por exemplo, as estereotipias, as ecolalias, que é repetir, né? Eu assisto um desenho e eu fico com aquilo na minha cabeça. Então eu falo, o personagem falou alguma coisa, né? Peppa Pig, então eu fico repetindo, pig, 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 pig. Então são comportamentos repetitivos. Eu tenho as hipo ou hipersensorialidades que a gente conversou no comecinho aqui da live, quando a gente fala dessa coisa dessa desintegração sensorial, né? Então eu tenho rituais, né? Uma brincadeira ritualística. Eu tenho hiperfocos. Então eu tenho um hiperfoco no assunto carrinho. Eu tenho uma coleção de carrinhos. O meu hiperfoco é com música. O meu hiperfoco. Então isso são comportamentos e sempre vem um critério ali logo na sequência, que é ter a presença tanto do critério A quanto do critério B desde o nascimento, né? Então ninguém se torna autista no meio do caminho. As pessoas, elas já eram autistas, mas a gente não conseguiu ter esse olhar aí de peneirar para classificá-la dentro dos critérios diagnósticos do autismo. Mas até aqui eu contei para vocês sobre os critérios, os principais critérios que a gente utiliza para classificar uma criança e começar a levantar uma suspeita de que ela esteja dentro do transtorno. Porque sim, é possível você fazer um diagnóstico de autismo numa primeira consulta, quando aquilo é muito gritante, mas na maior parte das vezes você precisa de um tempo de observação, você precisa de vídeos, da colaboração que essas famílias façam vídeos em determinados momentos, que seria importante a gente ver o comportamento da criança. Você precisa muitas vezes ouvir outros terapeutas. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente pode sim trabalhar em conjunto e que a gente não precisa ter pressa para fechar um diagnóstico, mas a gente também não pode deixar passar o diagnóstico, porque tempo é cérebro, né? Quanto mais tempo demora para eu dar um diagnóstico, mais cérebro eu vou ter perdido no meio desse processo e eu vou conseguir desenvolvimentos, mas talvez numa proporção menor do que se eu começasse a terapeutizar e tratar antes, numa idade mais precoce. E é por isso que a gente luta, é por isso que a gente está aqui trazendo informação o tempo todo. Então, o que acontece na T21 especificamente? Como as crianças dentro da trissomia possuem comprometimentos cognitivos, possuem atrasos iniciais que são trabalhados sim com muita maestria pelos terapeutas, muita maestria, então eles têm tônus muscular diminuído, essa hipotonia muscular faz com que, para que eles possam desenvolver os marcos de desenvolvimento adequados, eles precisem da fisioterapia precocemente. A gente sempre discute isso aqui nas lives, na página, né? Até o 3º mês de vida no máximo, eu preciso que essas crianças estejam em fisioterapia. Eu preciso que essas crianças estejam com a fonoaudióloga no mesmo prazo, ainda bebês,
para trabalhar toda essa função motora, essa hipotonia também dessa musculatura, que o primeiro trabalho é de oromotricidade. Então eles têm atrasos, e quando eu falo em funções executivas, foco, atenção, memória, planejamento, controle inibitório, que são coisas importantíssimas, talvez onde a gente faça uma live só sobre isso, importantíssimas para uma inclusão social. Eu vou precisar de terapeutas como a terapeuta ocupacional, como a psicopedagoga, enfim, uma equipe multiprofissional que vocês já reconhecem. Mas como essas crianças acabam tendo esses pequenos atrasos, muitas vezes os profissionais olham para essas crianças e colocam toda e qualquer diferença, não só aquelas que a gente aprende sobre a T21, toda e qualquer diferença no pacote da T21. Então essa criança, ela não se comunica, ela vai para a escola, ela não gosta muito de estar com outras crianças, ela se esquiva dessa relação. Muitas vezes ela é uma criança que eu, pediatra, vou brincar com ela e a gente não consegue ter essa troca, ela não faz contato visual, que o contato visual, ele tá no critério A, né? Ele é uma forma de comunicar, o sorriso social também. Ela não faz um sorriso social, mas é porque ela é T21, né? E não é bem assim que funciona. A gente precisa, na realidade, conhecer muito bem a síndrome de Down para poder diagnosticar o autismo. Obrigada, hein? Excelente explicação sobre a T21. Eu me esforço para isso, viu? Eu me esforço. Tô chegando lá. A gente vai fazendo troca, a gente vai aprendendo aqui. Então, quando eu conheço muito bem a T21, eu consigo pensar e falar, opa, vamos começar a analisar, porque isso aqui tá diferente. Detalhe, a gente não faz isso só com quem a gente suspeita que seja autista também. A gente faz isso com todo bebê. Isso já é regra, já é lei na pediatria. Com 18 meses eu preciso aplicar o MCHAT, que está até na carteirinha do serviço público das vacinas, aquela carteirinha que a gente recebe, ele está lá. E eu preciso anotar os marcos de desenvolvimento, e se eu tiver falha, eu preciso ver que eu tenho a falha e perseguir aquilo até conseguir fazer o diagnóstico. Por quê? Porque hoje os trabalhos mostram pra gente que a primeira desconfiança, isso não sou eu falando, tá? Foram trabalhos que eu acabei estudando, avaliando e que eu trago aqui para vocês agora. A mãe nota que a criança tem alguma coisa diferente na T21, que ela é diferente dos outros T21 por volta dos 3 anos. E o diagnóstico, a média de diagnóstico das crianças é com 8. Leva-se em média 5 anos para se fechar um diagnóstico de autismo numa criança com T21. Isso é muito tempo, porque se com 18 meses, claro, levando em conta alguns marcos de desenvolvimento ali da T21 que são diferentes, eu consigo fazer já uma suspeita, tal, eu não preciso dar nomes. Eu sempre falo assim que o nome é o de menos, eu preciso investir na terapia correta, na terapia que cientificamente vai levar esse paciente para frente, vai fazer esse paciente evoluir, né? Então, às vezes eu suspeito porque encaixou nos critérios, eu não preciso fazer um laudo definitivo, eu posso dar um laudo provisório que tem uma duração de 6 meses, ou seja, depois de 6 meses eu tenho que reavaliar e refazer esse laudo, fechando o diagnóstico ou não, mas eu já posso terapeutizar adequadamente, porque tempo é cérebro. A gente melhor dá mais do que dar a menos. Então vamos lá, voltando. Critérios A, vamos comparar os critérios A do autismo com uma criança com T21. A criança está lá desenvolvendo, o contato visual nas crianças com T21 às vezes demora um pouquinho mais. Na criança típica, ele vai rolar ali por volta dos 2 meses, 1 mês até 2 meses, essa criança está fazendo e já está evoluindo com o sorriso social. O sorriso social não é só dar um sorrisinho, porque os neuros falam que isso pode ser um espasmo, né? O sorriso social
É essa capacidade de eu brincar com a criança e ela me devolver o sorriso. É uma interação social, concordam? Ai, que bonitinho, não sei o quê. Eu abro aquele sorrisão. Fofo da vovó, eu abro aquele sorrisão, entendeu? Isso já é um primeiro passo da interação social. Então, na criança com T21, nós temos que esse marco, o contato visual é 2, 3 meses, mas o sorriso social ele pode acontecer até o 6º mês de vida. Então, é um pouquinho mais esticado, mas ele vai estar lá. Então, quando eu for avaliar essa criança com 18 meses, ela já tem sinais de certa comunicação, porque com 18 meses, a criança com T21, ela já é capaz de fazer comunicação não verbal, mesmo que ela não fale, ela aponta, ela imita, ela aponta para pedir, ela imita. Então, quando a gente canta uma música, por exemplo, meu pintinho amarelinho, essa música, ela tem toda uma coreografia, certo? Que todos nós conhecemos. Eu canto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes para aquela criança e ela aprendeu a coreografia. Então, muitas vezes no consultório eu não faço movimento. Eu olho para a criança e eu começo a cantar. Meu pintinho, aí ela olha, às vezes timidamente, mas ela faz o movimento. Tá incluído nisso, por exemplo, o dar tchau, dá tchau. Né? Às vezes eles ainda não mandam beijo, mas tchau eles dão. E tchau é uma interação social. Certo? Tô dando tchau pra você, tchau, tô indo embora. Estou interagindo. Então, a gente pode ver que desde muito pequenininho, a gente já tem sinais desse comprometimento de comunicação, de interação social e que conforme essa criança vai crescendo, isso vai só aumentando essa distância. E venhamos e convenhamos, né? As crianças dentro da trissomia, elas são extremamente comunicativas. Eu nunca vi um grupo gostar tanto de microfone, né? É uma loucura. Pegou o microfone, você tem que falar, tira o microfone dessa pessoa. Então, assim, eles chegam, eles querem abraçar, eles querem beijar. É até algo que a gente desestimula, porque isso é um pouco de falta do controle inibitório, né? De eu amar todo mundo, de abraçar todo mundo. E a gente tem que ensinar isso para eles. Mas eles são altamente comunicativos, altamente sedutores, uns mais, outros menos, outros são um pouco mais emburrados, eles têm personalidades diferentes, mas faz parte da trissomia eu ser comunicativo. Então, quando eu pego uma criança que já teve assim, o sorriso social meio não sai, eu não dou tchau, eu não tenho interesse em imitar. Eu não digo só brincar com outras crianças, né? Porque as pessoas ficam muito focadas. Eu vou pôr na escola para ver se brinca. Não, a história começou lá atrás, do sorriso social. Então eu já levanto uma bandeirinha ali. A gente costuma falar que a gente põe uma bandeirinha vermelha ali e fico olhando, porque não é só isso. Eu preciso ter 100% dos critérios A, então, comunicação comprometida, interação social comprometida, falando de T21, e eu preciso ter 50% dos critérios B, aqueles comportamentos que a gente conversou mais no início da live, os comportamentos repetitivos, ritualísticos, estereotipados. Porém, ponto e vírgula, presta atenção no que eu vou falar, a T21 possui muito desses comportamentos repetitivos e ele é só da T21. Então, não adianta eu olhar para uma criança com estereotipia, uma criança T21 ritualística, que tem um hiperfoco, que faz estereotipias, que tem sensorialidade, hipersensorialidade, se incomoda com sabor, com cheiro, com barulho, e falar, acho que essa criança é autista. Não, o critério que desempata, no fundo é o critério A, que é a comunicação, que é a interação social, porque é onde mais fica evidente a diferença entre eles, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai olhar e numa única consulta, a gente não vai conseguir definir exatamente, só porque a criança ainda não tem uma comunicação verbal,
mas ela dá tchau, será que é ou se não é? Porque se eu for me definir pelos critérios B, única e exclusivamente, eu vou errar. Porque as crianças com T21 podem apresentar tudo isso e não serem autistas, porque esses comportamentos eles estão ligados a alterações de neurodesenvolvimento. Ok. É claro que o T21 autista, ele vai ter uma estereotipia muito mais intensa, ele vai ter rituais muito mais expressivos, é tudo maior, tá? Mas a criança com T21 pode ter isso naturalmente e tá tudo bem, tá? Ele é só T21, entenderam? Que aí rola uma confusão forte. Muitas vezes a gente vai ter uma queixa materna, eu vou avaliar em consulta e eu vou pedir vídeos. Me mande vídeos quando ele está na escola, na atividade com os coleguinhas, me mande vídeo, depende da queixa, para eu poder avaliar, porque muitas vezes dentro do consultório aquela criança não mostra pra gente exatamente o que a gente está querendo ver, é um trabalho de detetive, né? E de novo eu vou falar para vocês, não é a fala que condiciona isso, é a forma como eu me comunico. Dá para entender? Se eu faço contato visual, se eu faço comunicação não verbal, que aquilo eu tenho uma intenção em comunicar, mas eu ainda não falo, eu estou tendo comunicação. E a gente tem que aprender a diferenciar isso para não dar diagnóstico errado, para não deixar as mães pirando aí no meio do caminho. Vão colocando aí as dúvidas, porque eu quero fazer esse teórico com vocês para depois a gente entrar nas perguntas e respostas, tá? Porque eu acho que, como é uma teoria que a gente não lê muito na internet, nem nos livros médicos, nem em lugar, isso é um compilado de estudos, eu acho que é interessante trazer essa visão para vocês. Renata, mas será que é importante a gente realmente diferenciar esses processos? A criança já tem trissomia. Gente, a gente luta para estimulação precoce, porque a gente sabe do grande potencial de desenvolvimento das nossas crianças, se eles tiverem oportunidades de estímulos, de caminhar para frente. E a gente precisa sim diagnosticar um outro transtorno de neurodesenvolvimento adequadamente para garantir a melhor terapia. E hoje, a melhor terapia, reconhecidamente por todos os trabalhos científicos mundialmente, para o transtorno do espectro autista é a ciência ABA. Ai, Renata, ABA vai matar a criança de tanta terapia, tal. Calma, gente. ABA, Denver, que é uma vertente do ABA para crianças menores, ABA naturalista, sei lá o que seja, mas tem que ser baseado nos pilares da ciência ABA. E o ABA certo, tá? Porque eu digo para vocês que a grande maioria da ciência ABA produzida hoje no Brasil não é ciência ABA. Então a gente precisa até um dia fazer uma live sobre isso, como é uma estruturação de um acompanhamento ABA, porque eu sei que muitos de vocês têm filhos dentro de terapia ABA e a gente precisa discorrer de como é, porque ela tem uma estruturação certinha para funcionar e muitas vezes eu não vejo isso acontecer. O que é a ciência ABA para quem não sabe? A ciência ABA é uma ciência, não é uma terapia, focada no comportamento, na melhora, treinamento e melhora comportamental, que é o foco, o centro da alteração do autista, certo? Se eu tenho uma criança com T21 autista, eu vou trabalhar as questões T21, todas as questões de hipotonia, as questões da fala, se tem ou não tem transtorno motor da fala, as funções executivas, focados na T21, mas eu vou introduzir ciência ABA também, porque eu sei que eu vou ter que ter prejuízos comportamentais. Inclusive, as crianças, quando a gente faz o diagnóstico e associa o ABA, elas evoluem de maneira completamente diferente. E aí eu quero fazer um parênteses dessa live que está cheia de informação para vocês. O ABA não é uma ciência do autista. O ABA foi estudado muito nos autistas, mas ele foi desenhado
para pacientes com algum grau de deficiência intelectual, dificuldades intelectuais que me levam a ter prejuízos de habilidades do dia a dia, habilidades sociais, habilidades escolares, e a gente tem isso na T21. Então eu tenho vários pacientes que são só T21 e que fazem ciência aba porque tem alguns prejuízos ali e necessitam. Então não é porque um médico indica ciência aba para o seu filho que ele está achando que ele é autista, tá? Isso é um mito. Às vezes é um coadjuvante, uma terapia coadjuvante para adequar ali comportamentos específicos daquela criança que só tem o diagnóstico de T21. Estão achando complexo? Ou tá fácil? Conta aí pra mim, vão contando, que eu vou começar a responder umas perguntas. Então, é importante sim a gente aprender a fazer o diagnóstico, treinar o olhar, porque eu digo pra vocês que isso é treino de olhar, é um treino diário de olhar, e você quanto mais olha, melhor vai ficando como profissional, e indicar as terapias adequadas. Isso é essencial. Não existe, hoje alguém na caixinha de perguntas, eu respondi hoje, me perguntou qual a melhor terapia para uma criança de 6 anos. Depende, né? Quem é essa criança? A gente vai indicar terapia de maneira personalizada, né? Porque aquela criança está precisando naquele momento, né? O pessoal tá aprendendo muito, tô gostando, porque eu fiquei atendendo hoje no consultório, marquei a live porque eu consigo fazer um esticadão, corri na hora do almoço, deixei tudo preparado para os filhos lá, agora à noite, de comida e tal, porque eu abro esse espaço para vocês aprenderem um pouquinho mais. Às vezes não dá para saber tudo numa live, mas dá um caminho para quem tá um pouco angustiado, para quem tá pensando aí para onde correr, tá? Boa noite todos. Eu vou olhar um pouquinho as perguntas de vocês agora, tá? Eu vou voltar lá pro começo, podem continuar colocando aí, ver o que a gente tem aqui pra gente aproveitar essa live de todos os jeitos, tá? O pessoal falando que, né, tá gostando muito, aprendendo muito, porque são coisas que a gente não vê grandes discussões por aí, né? Ainda mais na T21 eu não vejo. Eu vou aprendendo por mim, ó. Então, Cecília, mas você me falou, olha que eu vejo, né, lá no post, no feed, que investigaram tudo e a sua filha não tem o transtorno do espectro autista, né? Minha filha é assim, rigidez total se não tiver previsibilidade, mas isso pode ser só da T21, agora que você entendeu que isso está no critério B do DSM-5, né? Mas que a gente precisa do critério A, tá? Uma coisa que eu queria falar muito para vocês é que, assim, quanto maior o comprometimento intelectual dessa nossa criança com T21, então, assim, a gente sabe que as crianças têm de maneira inerente ali a síndrome algum grau de deficiência intelectual. O que é a deficiência intelectual? É a dificuldade para desenvolver habilidades que estão dentro do dia a dia, as autonomias, dentro do social, né, esse comportamento social, e dentro da vida escolar, acadêmica, aprendizagem e tal. Então ele é um compilado, que quando a criança é muito pequena a gente não consegue ter esse olhar, mas conforme eles vão crescendo e avançando ali nos estudos, nas autonomias que eles deveriam ter, a gente sabe quantas crianças precisam de apoio, adolescentes, adultos, e quantas se viram melhor. Então, esse é um negócio para outra live. Eu já fiz live aqui de deficiência intelectual, prometo voltar. Mas o que acontece? São 4 graus de deficiência intelectual: leve, moderada, grave e profunda. Então, quanto mais deficiência intelectual eu tenho naquele indivíduo, mais difícil fica eu diferenciar o autismo da T21. E aí eu vou ter que trabalhar, às vezes, sem o diagnóstico, mas em cima do prejuízo. A terapia vai entrar em cima do prejuízo, mesmo não conseguindo se fechar o diagnóstico. Deu para entender? A Carolina falando pra gente que por lá ela conseguiu o diagnóstico aos 4 anos e meio. Você foi uma campeã, hein?
Você viu que a média é com 8 anos, gente. É muita coisa, não dá para ser. Precisamos falar mais sobre isso, tá? Tananã, alguém me viu no evento da Daulândia e amei sua palestra, principalmente saber sobre o desenvolvimento escolar da Laura. Olha outra live, hein? Vocês estão me dando ideias, mas tem muita dúvida de como foi meu processo escolar, porque vocês têm filhos pequenos muitas vezes e eu já passei por tudo isso, né? Uma vida prática, não só profissional. Então, vamos discutir algum dia, tá? As dificuldades do diagnóstico. Meu filho sorriu somente aos 4 meses, como eu sonhava com esse dia, mas super dentro, né? Lembra que a gente falou que o sorriso social na T21 até o 6º mês tá rolando. Muito bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Li uma matéria numa revista onde o texto falava sobre o uso... Essa questão não tem muito a ver com a nossa live, né? A questão do chá verde para a questão cognitiva, mas eu vou te falar aqui para a gente deixar um insight no ar quando a gente for falar de suplementação, que é uma live que eu quero fazer com nutróloga, tá? Para a gente trazer isso aqui para vocês. O chá verde tem sido muito estudado, foi muito estudado e tudo que a gente vai suplementar, a gente tem que pensar no risco e segurança do paciente, né? Que risco corre e a segurança. Hoje o chá verde, ele é liberado pelos estudos para pacientes acima de 12 anos, meninas, tá? Porque em meninos tem uma correlação aí com alterações. Então ainda não é liberado. Eu vejo muita gente formulando, utilizando, mas precisa-se de mais estudos, tá? Isso é uma coisa pra gente falar numa outra live. Esclarecimentos. Olá. Giza, a criança com síndrome de Down que bate muito na cabeça pode ser característica de autismo? Então, não sei se você viu a live desde o começo, né? Que não é por aí que a gente vai fazer o diagnóstico. A gente precisa ter alteração dos critérios A, que eu defini para vocês lá no começo, falta de comunicação, interação social. E na verdade, bater muito na cabeça pode ser só uma forma de demonstrar irritabilidade, não gostei do não que eu ouvi. Dependendo da idade da criança, pode estar ainda na fase da birra, né, que nada mais é do que teste de limite. Não necessariamente ser uma estereotipia. Então, para a gente dizer que aquilo é uma estereotipia, aquilo tem que estar dentro de um conceito do que aconteceu antes, de que ambiente a criança estava, se todas as vezes quando aquilo acontece, ela repete o movimento. Não dá para diagnosticar só com isso, né? Então, não. Vamos lá. Informação liberta, com certeza, tá? Olha lá, de novo. O comportamento pode ser jogar tudo que tem em mãos? Não. O comportamento de jogar tudo que tem em mãos, para crianças pequenas, principalmente, até 2 anos, é normal. Qualquer criança, tá? Então, por isso que eu falo, as pessoas pegam um detalhe do comportamento e querem transformar no diagnóstico. Não. Nós, profissionais, precisamos seguir todos os critérios do DSM-5 para chegar a essa conclusão. E quando eu falo de T21, piorou. Porque muitas vezes os critérios B, que são esses comportamentais, eles não vão fazer diagnóstico, né? Eu preciso dos outros. Meu filho tem T21, tem 4 anos, somente a TO disse que ele é TEA. Então, no fundo, qualquer profissional que acompanha a criança pode levantar a suspeita e diagnosticar um transtorno do espectro autista. Mas em relação a T21, você precisa do olhar também do profissional médico preparado para isso, porque eu te digo que hoje nem todos têm esse preparo nesse diagnóstico específico, né? Esse é o problema, por isso que a gente tem falado tanto em congressos, tem levado essa voz, porque há pouco preparo ainda. E o laudo, aquele laudo que você vai
entrar no convênio, entrar onde for, que vai justificar o transtorno do espectro autista para você fazer uma ciência ABA, ele tem que ser do médico. Então, de qualquer maneira, para fechar esse diagnóstico, você vai ter que ter essa avaliação médica. Essa questão, Ita, de ligar nas clínicas procurando terapias e do seu filho e sempre dizerem que não atende T21 porque só fazem terapia ABA, é porque provavelmente essas clínicas são voltadas para o atendimento de autistas, tá? A gente tem muita clínica mista que atende todo mundo, então tem que procurar um pouquinho melhor aí, tá? Isso, minha filha já fazia ABA antes do diagnóstico. Hoje pra gente isso é primordial, aquela história, eu preciso pegar esse cérebro no seu momento de neuroplasticidade maior, que é ali do pequenininho até os 3 aninhos, um pouquinho mais, e ele é uma massinha de modelar, e eu preciso fazer essa modelagem com as terapias, com os estímulos, com as oportunidades, não que você não vá fazer isso no resto da vida, não é isso, mas ali é o seu momento de ouro, né? Então muitas vezes a gente olha aquela criança, a gente tem dúvida, mas a gente vê que tá tendo prejuízo numa área só. Qual a melhor terapia? Será que o comportamento tá realmente muito comprometido? Eu já vou colocar dentro de uma ciência ABA, né? E muitas vezes a nossa orientação do pessoal que lida com desenvolvimento é colocar em terapia e continuar avaliando, né? Então foi feito certinho, tá? Carolina, auto e heteroagressão extremamente presente. Mesmo fazendo terapia ABA há 1 ano e meio, não tem tido evolução nenhuma nesse comportamento. Eu não sei se ele recebe medicação para esse medicamento, né, da auto e heteroagressão, mas muitas vezes a gente entra com o medicamento sim. Eu sempre falo que assim, as mães têm muito preconceito em relação à medicação, porque são medicamentos tarja preta, medicamentos, né, controlados, e eu sempre falo assim, medicamento é bom para quem precisa, ponto final, né? Então assim, se a criança não precisa, se o paciente não precisa, então ele é a mais e ele é um problema. Mas quando o paciente precisa, porque ele está se machucando, ele está machucando pessoas, está incontrolável, tá difícil para vocês lidarem, ele é uma bênção. E muitas vezes no desenrolar do desenvolvimento, eu consigo tirar esse medicamento e com a melhora do paciente, conforme a terapia vai surtindo o seu efeito. Então eu não sei se ele toma ou não, mas você deveria reconsiderar isso aí e rever, tá? Vamos lá. Meu filho até interage, mas é extremamente nervoso, está em uma fase de querer bater, morder, beliscar, ele está iniciando a fala agora aos 5 anos. Geralmente quando eles ainda não falam nessa idade e todo mundo fala ao redor, eles ficam numa ansiedade de se comunicar, né? E muitas vezes não conseguem. E eles acabam refletindo com o corpo. Então eles batem, eles empurram, eles mordem e a gente vê muito isso, né? Eu sempre indico para as crianças nessa faixa etária, a partir de uns 3, 4 anos, que ainda não falam, uma técnica fonoaudiológica que é a comunicação aumentativa alternativa, tá? Já fiz live disso aqui também, que é uma técnica que vem ganhando luz, holofote nos últimos tempos. Ela era meio vilã da história, porque as crianças começam a se comunicar através de imagens, e aí muita gente achava que isso atrasaria a questão do início da fala das crianças, e hoje a gente sabe que não, a gente sabe que muito pelo contrário, os trabalhos mostram que isso agiliza a fala e diminui os comportamentos motores, né? Então a CA, como a gente chama, comunicação aumentativa alternativa, é uma alternativa para auxílio nesse processo. E se isso se prolongar demais, aí tem uma indicação de ABA também, tá? Quando começamos as terapias pelo convênio, lá pelos 6 meses, já fazia desde os 2 de forma particular, e a clínica queria fazer além da fono, o ABA também, naquele momento achamos exagerado fazer todos. Sim,
Quando eles são bebês, estou falando da T21, tá, gente, agora. Quando eles são bebês, a gente não tem uma indicação direta, assim, mesmo porque a questão da ciência aba tá meio saturada hoje, muito autista, convênios brigando, muita mãe judicializando para ter terapia. Então a gente não precisa sobrecarregar esse sistema. Muitas vezes com as terapias tradicionais, a maior parte das vezes, as crianças vão embora. Então, geralmente a indicação de aba, com ou sem diagnóstico de transtorno do espectro autista, vem em crianças mais velhas, onde eu tô precisando realmente trabalhar comportamento, tá? Eu lembrei sim de você. Vocês acham que eu não leio as coisas? Sou meio maluca fazendo um monte de coisa, mas eu leio. Muito bem. Anthony tem 2 anos e 4 meses, né, Márcia? E brinca muito com as mãozinhas, e por isso falam que ele é autista. Já sabe que não é só isso, né? Hoje vocês aprenderam. E quem chegou depois, pega lá o começo da live, né? Quando é feito esse diagnóstico da deficiência intelectual? Quando eles nascem, a gente já sabe que no pacotinho deles tem a deficiência intelectual. Mas a gente não vai fazer nada, vai estimular, vai fazer as terapias, vai estar sempre em família oportunizando aí tudo que é tipo de experiência, eles vão crescer. E geralmente na fase escolar, a gente começa, e nessa fase escolar que eles começam a ter mais autonomias em casa, tomar banho sozinho, arrumar a cama, arrumar os brinquedos, a gente começa a ver um descolamento aí do que deveria ser pro que é realmente, né? Na realidade, a gente tem muito um olhar clínico na T21, a gente não percorre, assim, buscar qual é o grau de deficiência intelectual de cada criança, porque a gente sabe que o próprio processo terapêutico pode alterar esse grau. Quanto mais terapia ao longo da vida a criança faz, ela pode ter uma melhora dessa deficiência intelectual, porque ela está sendo trabalhada em suas habilidades, né? E deficiência intelectual tem a ver com aquelas habilidades que eu falei no começo. Quando a gente precisa, hoje eu recebi a demanda de uma médica que está num outro grupo de estudos que eu estou, que é uma paciente com T21 que está entrando no mercado de trabalho e precisava de um laudo médico. E o antigo neurologista que deu o laudo não colocou grau de deficiência intelectual, não colocou um monte de coisa, e esse local pedia. E aí ela me chamou, falou: Renata, eu não sei como que eu faço isso, como que a gente faz isso, né? E na realidade, assim, você pode dar uma análise, um olhar, porque a gente consegue saber se é leve, é só ver como acompanha a escola, o quanto de apoio precisa, se é mais moderado, se é grave. Mas no fundo, tecnicamente, se esse serviço quiser, a gente vai precisar ter um teste neuropsicológico feito por uma neuropsicóloga, porque o teste neuropsicológico, ele dá pra gente uma coisa que a gente, na prática, não leva mais tanto em consideração, tá? Porque hoje a gente vive um universo de inteligências múltiplas, então eu posso não ser tão bom numa coisa, mas eu sou melhor noutra, né? Não é um número que define. Mas o neuropsicológico, ele traz o QI, o coeficiente de inteligência, que ainda é usado para medir esses graus de deficiência aí. Geralmente a gente, quando precisa indicar um teste neuropsicológico por alguma razão específica, não é todo mundo que faz, tá? A gente costuma indicar acima de 6 anos, porque ele é mais... um resultado melhor, mais plausível, tá? Mas não é uma coisa que a gente se preocupe na prática. É mais quando tem detalhes, alguns detalhes que a gente tem que buscar até do desenvolvimento da criança para apoio dos terapeutas, tá bom? Estereotipia, doutora, estereotipia vocal existe na T21 também? Existe na T21 também. Doutora, quando podemos entender que a criança já está verbalizando e iniciando fala? Porque aqui temos 2 anos e 7 meses, ele chama, pede papá, água, ou ele tá bem, dormir, pede música, mas normalmente as últimas sílabas. Olha só, a fala é o processo mais difícil
dentro do nosso neurodesenvolvimento, né? Por isso que ele muitas vezes é o último a se concluir. A janela de oportunidades para a fala, ela é maior. Quando a gente fala assim, é a tal da janela de oportunidades, neuroplasticidade até 3 anos, é para várias habilidades, mas a fala vai até os 7, mais ou menos aí, as fonos me ajudem. Por quê? Porque ela é mais complexa, ela tem passos. Então, eu tenho uma criança que ela começa a balbuciar quando ela é bebezinha, ela vai para sílabas, ela fala ba, tá, lá, pá, sílabas, aí ela começa a construir as palavrinhas, essa coisa do espelhamento, né, de eu repetir as últimas sílabas do que os meus pais falam, tá no meio do processo, e aí ela vai embora até ela conseguir nomear com um significado, então ela vai falar copo, água, com significado, e ela conseguir se comunicar. Tem a intenção comunicativa no meio de tudo isso, então é todo um processo. A gente sabe que na T21 existe uma escala que a média das crianças vão falar em torno de 4 anos. Tem aquele que começa bem antes, tem aquele que começa bem depois, mas a média. Então, essa sua criança com 2 anos e 7 meses fazendo tudo isso, tá ok, tá? Para T21. Vamos lá mais um pouquinho, eu falo rápido para poder responder mais coisas de vocês, tá? Porque vai chegar uma hora que a gente para e continua na próxima live. Eu vou dar vazão para as perguntas do autismo, tá, pessoal? É o que tiver mais focado em autismo aqui, tá? Ó, tem que frequentar a PAI, porque ele é T21 e TEA, e para eu tirar ele da escola, porque a PAI é o melhor lugar. Só ele fez 4 anos agora, só que o ano passado ele foi super bem na escola. Eu não vejo essa relação, tá? A gente depende muito do grau de comprometimento da criança, né? Que vai ser uma junção da deficiência intelectual que essa criança tem por conta da T21, com o quanto de comprometimento de comunicação, interação social ela tem do autismo. Dá para entender? Porque às vezes uma é menos, outra é menos, e nessa junção eu consigo estar numa escola regular normalmente. Isso é muito individual e personalizado, né? É claro que quanto maior esse comprometimento, muitas vezes eu tenho uma dificuldade, tá? Mas não dá, nem tudo é uma cor só, né? Às vezes a gente tem que fazer aí essa sequência nos vários tons aí que tem pelo meio do caminho. Então, minha filha tem 4 anos, o comportamento dela depende. Não é com todos que interage, tem dias que não quer nem falar tchau, outros sai abraçando todos, mas sempre tive reclamações sobre esperar. Eu acho que faz contato visual, teve sorriso social, porque ela faz uma comunicação com os outros, né? E aí é só quando ela não quer, então tá tudo bem. Me viram no evento, muito corrido o evento, né? Eu tô sugerindo para as meninas a gente fazer rodas de conversa, eu acho que funcionaria melhor mesmo. Vamos ver aqui. Gente esperando o dia da consulta, muito bom. Olha só, Kelly, T21 não tem grau, tá? Porque quem nasce T21 tem um cérebro preparado para desenvolver e aprender. Basta ser estimulado da maneira adequada. Então, ele vai melhorar o cognitivo, o motor, o comprometimento, conforme ele tiver a oportunidade de ser estimulado e de caminhar no seu desenvolvimento. Às vezes eu tenho crianças que não são estimuladas adequadamente, vão ficar extremamente comprometidas, e outras que são estimuladas e vão ficar muito bem. Então, nós não temos grau da síndrome de Down, da T21, mas nós temos grau de deficiência intelectual, tá? E isso, às vezes, é o que vai fazer a diferença. Mas, para mudar essa história, nós temos os terapeutas maravilhosos, certo? Vamos ver quem mais aqui.
Crianças de 3 anos, Aparecida, eles têm mais dificuldade de se concentrar numa coisa só, principalmente se ele for ter 21, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu recebo muita mãe que acha que o filho é TDAH, porque não se concentra com 3, com 4, com 5. Quando a gente fala de uma criança típica, a gente sabe que a gente só consegue dar diagnóstico de TDAH depois dos 6 anos, por definição. Então, com 3 anos, pode ser só a questão do trabalho dele, de função executiva mesmo, de controle inibitório, de foco e atenção, que é um trabalho que é feito pelos terapeutas. Muito bom. Carolina, mas você quer uma live de medicamentos, né? Isso aí é uma live inteira, exatamente. Você está me falando todos os medicamentos envolvidos aí em comportamentos que podem ser usados tanto para T21, tanto para TEA, como para crianças com T21 e TEA. Então, é uma miscelânea e depende do quadro da criança. Muito bom, vamos ver mais. Todo mundo falando das mãozinhas que mexem, gente. Cris, que pergunta interessante. Quais testes devem ser considerados para fechar o diagnóstico? Eu falei lá no começo, mas essa sua pergunta foi excelente, porque eu quero frisar isso aqui com 1 hora de live para vocês. O diagnóstico do transtorno do espectro autista é clínico. Ponto final. Clínico. Sala de consulta, avaliação de desenvolvimento, aplicação de critérios do DSM-5. Eu só vou usar de escalas e testes se eu tiver dúvida. Tá bom? Muita dúvida, ok? Mas tem que refrisar sempre. Tá muito grata por essa live, tinha muitas dúvidas sobre o TEA na T21. Melhorou? Então vamos lá. Eu posso falar de fenótipo ampliado, mas é o seguinte, ela me pediu para falar de fenótipo ampliado. A gente... Na T21 não tem como fazer esse diagnóstico, tá? Ele não vai existir. Fenótipo ampliado é dentro das pessoas típicas, tá? Então, são aquelas pessoas que têm coisas do TEA, mas que não fecham critérios e que não têm prejuízos na sua vida. Porque para eu fechar um diagnóstico e botar em tratamento, independente da idade dessa pessoa, ela precisa ter prejuízos, né? Então, é muito comum eu atender uma criança autista, só autista, esquece a T21 agora, e eu olhar para aquele pai, olhar para aquela mãe e falar assim, os terapeutas aqui que me falam, cara, essa pessoa tem um fenótipo ampliado, o que é isso? Nunca teve prejuízo, estudou, casou, teve filho, chegou até aqui, não sofre, não tem nada. Mas ele, toda hora que eu pergunto alguma coisa do filho, ele fala, eu também tenho isso. Só que ele não vai conseguir fechar os critérios, ele tem detalhes de questões, entendeu? Na T21 a gente não tem como fazer esse diagnóstico, realmente não tem, e é complexo, tá? Muito bem, já falei da janela de oportunidade para vocês. Olá, Patrícia, muito bem. A Patrícia Sereguinha Fono, a gente divide vários pacientes aqui no consultório e ela colocou aqui, eu gosto dessa troca. Pela minha experiência, a fala aparece em torno dos 4, 5 anos, varia muito, depende de uma série de fatores. Então, vem em conjunto com o que eu estava falando aqui, perfeito, maravilhoso. Deu match, né, como a gente fala. Fisioclínica toda aqui, né? Fisioclínica, Fono Patrícia, e a gente vai fazendo essa troca, importante. Olha só, Márcia, você falou que queria ter condições para conseguir passar o Anthony comigo e que não é todo pediatra que sabe explicar as coisas, porque não é todo pediatra que se aprofunda nesse estudo, né? Nós somos ainda poucos, excelentes, bons, mas somos poucos. Eu tenho tentado levar minha voz aí num curso que eu desenvolvi online para os médicos, que graças a Deus a cada turma tá tendo mais interesse, porque eles pegam os pacientes com T21 no consultório e tento levar para os congressos, né?
para os congressos a gente falar um pouco mais sobre isso para poder expandir esse conhecimento. Então acho que tem uma porta aberta aí, o caminho ele tá acontecendo, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Obrigada pelos elogios, já são muitos. Ó, Camila, falta atenção nas atividades, já faz TO, fono, quem devo procurar como trabalhar a concentração? Então, peraí, Camila, a gente precisa saber, você falou 4 anos aqui embaixo, né? A idade do paciente, entender qual é essa perda de concentração dele, porque muitas vezes a criança tem foco em determinadas coisas e não tem em outras. A gente cansa de discutir aqui, eu com alguns terapeutas, assim, que às vezes a criança, ela perde o foco, por exemplo, na escola, numa coisa que ela não gosta, porque eu posso não gostar, mas eu sei que eu preciso fazer aquilo, então eu vou estar lá, e muitas vezes sorrindo. A criança não, se ela não gosta, ela perde o interesse e ela voa, né? Fora que as crianças com T21, eles voam naturalmente, tá? Muitas vezes na escola, mesmo ainda no infantil, né, nessa faixa etária, a professora tem que repetir várias vezes o nome dessa criança para chamar a atenção, então tem que ir com calma. Geralmente a TO já nos ajuda no processo de começar a trabalhar as funções executivas, que vão ajudar bastante na questão da concentração, mas eu te indicaria uma psicopedagoga nesse momento para estar te auxiliando nesse processo, tá? Mas não necessariamente seja algo fora da curva. Esclarecedor. Ó, Luciana, obrigada. Não sei se eu sou a maior referência, mas eu sou esforçada em passar informação, estudar e passar informação. Joia. Então, Kelly, eu tenho um curso para os pais, tá? Eu tenho a comunidade Tribo 21, aqui no link da bio do Instagram tem como você acessar. Na verdade, ela não é um curso que você vai e faz um curso, porque é impossível fazer um curso com um tema tão longo que a gente leva 2 anos estudando só isso numa pós-graduação e ainda não aprende tudo, né? Tem que continuar estudando. Mas ela é uma comunidade recorrente, então você faz uma assinatura e você pode assistir todos os vídeos que estão lá dentro sobre diversos assuntos. Essa plataforma ela vai sendo alimentada, então novos vídeos vão entrando e aí você vai aprendendo cada vez mais sobre isso, tá? Então já temos isso desde a pandemia, tá? Sim, o curso de atendimento, exames que vou pedir, medicamentos, tal, é para médicos, porque é uma linguagem para médicos. Mas a comunidade tem aula de autismo lá também, é para todos, para quem quiser entrar, tá? Eu tenho médico lá, eu tenho terapeuta, eu tenho mãe, eu tenho todo mundo, professor, tá? Funciona. Vamos ver. A Tati falou que a filha T21 tem 4 anos e foi diagnosticada até há uns 7 meses. Não é cedo, não. Ela tá falando que foi cedo. Esse é o tempo que a gente quer até antes dos 3 anos esse diagnóstico saia, tá? Muito bem. Vamos lá, todo mundo se encontrando, agradecendo. Aí, as pessoas recomendando a comunidade Tribo 21. O meu objetivo de entrar hoje aqui com vocês era trazer uma luz que não é tão simples assim. Vocês viram? Não é porque eu balanço minhas mãozinhas, não é porque eu não tenho atenção, não é porque eu vou ser autista. Não, são critérios clínicos, sim, observáveis pelos terapeutas que podem puxar essa suspeita, laudados por médicos e que precisam de um olhar especial. E eu não preciso ter esse laudo definitivo de cara, eu preciso detectar reais prejuízos e entender como uma terapia pode ser efetiva e ajudar essa criança. Eu trago isso aqui porque eu tenho essa vivência com os pacientes e é sensacional. Realmente funciona, realmente é uma luz ali no fim do túnel e a gente precisa se apoiar nisso, né? Para melhorar a qualidade de vida deles, o desenvolvimento e fazer tudo isso fluir. Muitas vezes um segundo diagnóstico escondido atrapalha tudo o que você está fazendo ali das estimulações e tal. E
quando ele é diagnosticado, parece que tudo se encaixa, eu escuto isso dos pais e a coisa flui. Então a gente precisa aprender cada vez mais sobre esse assunto, não só como profissionais, mas como pais também, né? Eu acho que hoje a gente tem na medicina essa sociedade, essa comunhão, e ela tem que existir. Eu sou muito defensora disso. Claro que eu tenho um conhecimento diferente de quem tá aí do outro lado, né? Mas é uma troca e é uma coisa que a gente sempre tem que estar fazendo. E não adianta ficar triste quem teve o diagnóstico, que a gente recebe, tive lá atrás o diagnóstico de T21 e agora vem mais uma coisa. As coisas são como elas têm que ser. E o que a vida quer da gente é disposição para criar as melhores soluções. A vida não quer, Deus não quer que a gente fique chorando, lamentando. Ele quer que a gente sacuda a poeira e crie melhores soluções. Então, é sobre isso, tá? Aqui eu sempre entro para mostrar para vocês que é possível sempre melhorar. Gente, 1h10, eu preciso voltar para casa, senão vão achar que eu fugi, tá? Mas amei estar aqui com vocês, amei vocês que entraram. Eu vou tentar deixar sim a live gravada para todos vocês, porque eu acho que tem muita informação bacana aqui. E prometo estar voltando. Eu tô tentando transformar, para mim é difícil, né? Eu sempre tento fixar um ponto aí em relação a fazer toda terça, toda sexta uma live, mas eu prometo estar entrando mais porque eu acho que essa troca é muito importante. Eu só queria terminar aqui com você, Cecília, que você falou que os estudos sobre T21 são jurássicos, mais ou menos, tá? Os estudos que envolvem T21 e transtorno do espectro autista são bem recentes. A maior meta-análise, que é a junção de vários estudos legais dentro de um estudo só, trazendo os principais insights desse duplo diagnóstico, é de 2022. Então não tá tão longe aí não, tá bom? Vou dar beijocas na Laurinha agora, porque hoje a gente não se encontrou. Ela saiu para trabalhar, eu saí para trabalhar e eu ainda não a encontrei. Então, beijos para vocês e até a próxima. Tchau!